Olá, amigos que visitam o nosso site. Vamos conhecer hoje um pouco mais da história da CONATEC, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Edifício e Condomínios. Criada em 2010, a CONATEC trabalha em prol da proteção, defesa e representação dos trabalhadores em edifícios e condomínios do Brasil. E para falar um pouco mais sobre esta entidade, que este ano completou 4 anos, vamos conversar com o presidente da CONATEC, Edson Feijó. Olá, Edson. Como é que vai? Tudo bem? Prazer. Prazer é nosso. Conte-nos um pouco da história da CONATEC, como surgiu, por quem foi fundada. Bom, a CONATEC já é um sonho, né, hoje, que se tornou realidade. Já há muitos anos nós lutamos pela nossa categoria no geral, para formalizar uma representação nacional de todos os trabalhadores em condomínio no Brasil. Antes nós éramos uma entidade filiada a outra entidade que não nos representava diretamente. Representava num sentido que ela era eclética, não representava só o segmento de trabalhadores de edifício. Por essa razão, nós levamos muitos anos estudando a situação para que nós formalizasse realmente uma confederação que representasse os interesses dos trabalhadores em edifício a nível nacional. Então, a confederação foi criada praticamente hoje, há 4 anos atrás, foi em 2010, esse ano estamos formalizando 4 anos já de fundação. E eu tive a felicidade de ser o primeiro presidente escolhido, né, em voto, né, e estou com esse mandato até o final do ano. Nesses 4 anos aí de trabalho, de conquistas, quais foram as fases mais difíceis? Olha, realmente tivemos várias dificuldades, como toda entidade que começa do zero, muitas vezes ela tem dificuldade, até no sentido de se organizar, né? Mas como nós já somos oriundos de uma federação nacional, na qual surgiu essa nossa confederação, antes então era a nossa federação nacional, a FENATEC, que tentava de uma certa forma harmônica, né, conduzir esses trabalhos, pensando, claro, no sentido de formalizar uma confederação futura. E esse sonho foi realizado. Nosso fundador realmente foi o presidente da FENATEC, o senhor Paulo Ferrari, que deu todos os passos, que deu todos os segmentos para que nós pudéssemos nos habilitar. E hoje estamos aqui já formalizando 4 anos, né, da nossa história, e muito trabalho que foi resolvido, e temos muito trabalho pela frente a ser resolvido ainda, né? E até agora, quais foram as maiores conquistas? As conquistas nossas foi realmente enquadrar muitos sindicatos que até então, de trabalhadores em condomínio, que até ansiavam por documentação no próprio Ministério do Trabalho, tentar regularizar tudo isso aí, a nossa própria casa, tentar reorganizar ela, trazer ela aqui para Brasília, né? Nós fomos fundados e trabalhávamos, operávamos em São Paulo. E 4 anos atrás mudamos para Brasília, tivemos que fazer toda a modificação de documentação, e essa documentação sempre tem aquela situação de entraves, né? Que são burocráticos. Inclusive a documentação para estabelecer para as entidades sindicais, como as ASDs, que teria que ter cada entidade sindical, para que nós pudéssemos ficar fazendo essa arrecadação hoje do imposto sindical, que é o que nos dá a sustentabilidade dessa casa. A formalização dos congressos que nós realizamos hoje em parceria com a própria FENATEC, isso realmente veio dar um grande envolvimento, né? E essa batalha, muita coisa nós já superamos, mas temos muita coisa ainda para superar. E quais são as principais causas que a entidade apoia? Nós apoiamos a luta do trabalho hoje em si, né, no sentido das bandeiras de luta que já estão aí sempre em jornais, revistas e propriamente na mídia, né, que é referente ao fator previdenciário, que é uma luta constante nossa, né, que nós achamos um absurdo que o trabalhador, depois de tanto tempo trabalhado, 35 anos trabalhado, venha a receber menos do que ele está na ativa. Então,
no momento que ele mais precisa de uma atenção, precisa de salário para poder dar sustentabilidade à sua família e se proteger num todo, ele fica ganhando menos e cada vez mais achatando o salário dele. Então nós lutamos por esse fator, pelo fim desse fator previdenciário e lutamos também pelas 40 horas semanais, né, sem diminuição de salário. Isso aí nós estamos lutando constantemente, né? E lutamos também, a nossa bandeira de luta junto às nossas entidades filiadas, é que nós não podemos ficar atrelado só no trabalhismo nesse sentido. Nós precisamos estar junto com a comunidade também, estar inserindo junto às associações, junto à sociedade no geral, que é saúde, que é segurança, essas coisas tudo que anseia a população brasileira, que é melhor saúde, melhor segurança, enfim, várias coisas que vêm ajudar a população no geral. Esse nosso projeto também é o sentido da periculosidade, que até então estava na Câmara, sendo engavetado praticamente, mas a CONATEC redobrou as forças e conseguiu realmente botar ele à prova para entrar em votação. Então essa é a nossa preocupação agora nesse sentido, de que esse projeto seja aprovado e que os trabalhadores de condomínio, porteiros, venham a ter esse significado, que é a periculosidade, né, que é o valor de 30% sobre o salário trabalhado, salário normativo. Essa é a nossa batalha também. Essa periculosidade inclui também aí a violência que está constante no DF, em caso de, por exemplo, assaltos em condomínios e edifícios? Sim, o que nós entendemos, né? Que essa periculosidade, né, ela não vai te proteger num sentido, né, mais significativo, mas que ela venha te dar mais um respaldo em termos de ganhos, né? E a nossa preocupação também é no sentido que os condomínios também se antenem no sentido de dar mais segurança para o trabalhador, já que no momento eles querem um serviço prestado que seja de boa qualidade, eles também têm que prestar no trabalhador que está ali oferecendo esse trabalho, mas que também tem que ter a sua ferramenta adequada, como câmera de vídeo, ter uma proteção, né? Então os condomínios também têm que se preocupar com isso, né? De dar maior proteção aos trabalhadores que estão ali zelando pelo patrimônio deles próprios. Alguma entidade governamental apoia o trabalho da CONATEC? De que forma isso acontece? Olha, para te ser bem franco, nós não temos apoio algum, né, de qualquer órgão governamental. E acredito que nem as entidades filiadas a nós têm esse apoio, porque o governo não dá a mínima, né? O trabalhador, hoje em dia, os sindicatos de trabalhadores de edifícios, ele tem que fazer por si. Hoje o sindicato oferece saúde, oferece a parte odontológica, oferece a parte da saúde. A maioria dos sindicatos hoje atrelado a nós, filiado a nós, faz esse trabalho. Quer dizer, tira o trabalhador da fila do SUS e ele assume essa responsabilidade, tanto para o trabalhador como para os seus dependentes. A maior parte dos sindicatos hoje preza por isso. Então nós tivemos muita gente da fila do SUS. Dá para a CONATEC saber a quantidade assim, do pessoal que ela apoia? Hoje nós representamos aí em torno de 1.800.000 trabalhadores no Brasil, né? Claro, se você for analisar isso a grosso modo, multiplicar com os dependentes, que muitas vezes são assessorados pela entidade sindical, pode multiplicar isso aí por 3. Né? 1.800.000 trabalhadores é o que nós conglomeramos hoje, né? Essa é a massa dos trabalhadores. Bastante gente. E já que a gente está num ano eleitoral, quais são as expectativas da entidade para esse ano? Falar em política, a gente também tem que ter um pouco de certeza, né? O que nós vimos hoje? O que precisa melhorar? Nós temos num ano que não é só política, né? Temos num ano eleitoral, temos num ano que tem a Copa do Mundo, não sei qual surpresa terá aí, mas o que a gente vê é um descontentamento geral, né? Para todos que eu converso, que eu falo com um ou com outro, sempre há aquele desconforto, né? Qual é o legado que essa Copa do Mundo deixará para o Brasil? Isso é uma preocupação constante, é uma preocupação minha, é uma preocupação, acredito até de vocês que estão aqui nesse momento, né?
querer saber o que vai ficar. Porque o que foi investido de dinheiro público dentro, hoje, para reforma de estádio e construção de estádios novos, isso aí dá muito bem para melhorar a saúde, melhorar a educação e a segurança do Brasil. E nesse ponto aí, muita verba, não é verba privada não, é verba pública que está sendo colocado em cima disso tudo aí, né? Você pegar, por exemplo, aqui, eu pego hoje aqui em Brasília o próprio Mané Garrincha. Não vou dizer que Brasília não tem uma representação futebolística, mas não tem aquela situação de ser primeira classe, posso dizer isso, né? O que vai levar para o estádio Mané Garrincha hoje? Acredito que muito pouco. É a Copa do Mundo e acabou, né? Ou então alguns que vão vir aí alugar o estádio Mané Garrincha aí, pelo um valor simbólico e faturar um monte em cima, né? E o que ganha na realidade o povo brasileiro? Muito pouco. Então esse dinheiro que foi investido aí poderia ser investido muito bem em saúde, transporte coletivo, que aqui se vê que é uma dificuldade, né? Até, às vezes até é cômico, né? Numa cidade, capital federal, não ter coletivo adequado para transportar, né, as pessoas que hoje necessitam de transporte coletivo. É complicado, né? Eu fico muito pessimista com essa história de Copa do Mundo e eleições. Aí eu vou te dizer uma coisa, há muito conflito, né? E esse conflito aí tem que ser superado, tem que vir as coisas às claras, e é uma coisa que não está sendo. Tem muita coisa aí embaixo do tapete aí. Algum projeto em prol dos trabalhadores representado pela CONATEC para ser votado na Câmara ou não? Nós temos, esse ano dificilmente algum projeto irá passar na Câmara, né? Porque até é ano de eleições. Mas nós temos sim alguns projetos que nós estamos tentando há anos já, e agora talvez a gente assuma com maior responsabilidade, né? O que nos interessa realmente até pode ser uma situação meio complicada para se falar, mas nós precisamos realmente regulamentar a nossa categoria de trabalhadores e edifício para ter mais espaço, para acabar com a precarização dentro dos próprios condomínios, que terceiriza os serviços hoje de situações que realmente nós não concordamos com a terceirização dentro de condomínio. Então isso está sendo lançado aí um projeto aí a nível nacional e, se Deus quiser, vamos ver se a gente consegue aprovar. Para terminar a nossa entrevista, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para os trabalhadores que a CONATEC representa. Olha, eu quero te dizer, nesse momento, né, agradecer a participação de vocês, de estar aqui nessa entrevista. Para mim foi um prazer enorme receber aqui na nossa humilde casa e desejar que todo trabalhador, não só de condomínio, mas trabalhador no Brasil inteiro, tenha sucesso, tenha esperança, né? E tenha muita fé nesse Brasil que é muito grande e que nós precisamos de fé realmente e coragem para enfrentar todas essas adversidades. Obrigada, presidente. Obrigado. Obrigada. E é isso aí, galera. Conhecemos hoje um pouco da CONATEC e nos próximos dias mais novidades para vocês.